No ano de 2016, o governo colombiano negociou um acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, que eram a guerrilha mais antiga do país, dando fim a um conflito que durava mais de 50 anos. Esse acordo foi negociado pelo governo e foi submetido a um plebiscito popular, sendo rejeitado por um pouco mais de 50% da população. O que acontece é que o acordo acabou passando pelo Congresso, foi ratificado e entrou em vigor a partir de 1º de dezembro de 2016. Desde então, nós vivemos na Colômbia um movimento de polarização política bastante intenso entre aqueles grupos que eram a favor da implementação do acordo de paz e aqueles grupos que eram contra a implementação do acordo e que agora estão lutando politicamente para que existam modificações no movimento de implementação do acordo. Esse tema se tornou um elemento central na vida política colombiana e isso acabou tendo uma repercussão muito grande esse ano, porque em 2018 nós tivemos eleições presidenciais no país. As eleições colombianas giraram em torno do tema da implementação do acordo de paz. De um lado, nós tínhamos o Iván Duque, que é do Partido Centro Democrático, aliado tradicional do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, e que defendia que os acordos de paz deveriam ser modificados nesse movimento de implementação. De outro lado, nós tínhamos o Gustavo Petro, que é representante da esquerda e representava a coalizão Colômbia Humana e que defendia que o acordo de paz com as FARC deveria ser implementado na sua totalidade. As eleições colombianas foram definidas no segundo turno, em junho de 2018, fortalecendo o partido de direita e a ideia daqueles que acreditam que a implementação do acordo de paz deve estar sujeita a algumas modificações. O Iván Duque vai assumir o cargo de presidente a partir de agosto de 2018 e tem uma série de desafios para enfrentar no âmbito doméstico e no âmbito externo. No âmbito doméstico, ele vai ter que lidar, de fato, com a implementação do acordo de paz com as FARC e ainda tem que continuar negociando com o Exército de Libertação Nacional, que é uma outra guerrilha cujas negociações já estão em curso pelo atual governo. Também vai precisar implementar algumas medidas de reforma judiciária e reforma em áreas sociais e lidar com a polarização política que está bastante intensa no país, até porque o Gustavo Petro vai assumir agora um cargo como senador e vai liderar a oposição ao atual governo. E no âmbito externo é onde nós temos as maiores articulações e impactos para o Brasil. Na verdade, em termos de relações para a América do Sul e de política externa, a Colômbia vai precisar lidar com um problema que também afeta o Brasil, que é a crise da migração venezuelana. A crise política e econômica na Venezuela está afetando bastante a Colômbia, porque uma série de imigrantes venezuelanos estão atravessando as fronteiras e buscando uma melhor condição de vida no país, além de segurança. E aí o que se espera é que o Iván Duque tenha uma posição de um pouco mais de liderança na crise. No entanto, o Iván Duque deixou claro durante a sua campanha presidencial que ele não vai ter uma posição de diálogo com o Nicolás Maduro. Ele pretende, na verdade, impor sanções, então isso também pode trazer impactos para a região, para as relações diplomáticas e, inclusive, também para o Brasil e para a política externa brasileira. Por outro lado, uma outra questão que também é um desafio para a política externa colombiana é a questão da segurança. A Colômbia, há pouco tempo, foi aceita como sócio global no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o que significa que, de certa forma, a gente tem uma maior influência dos Estados Unidos e da Europa na região, e isso está acontecendo em um cenário em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está colocando maior pressão sobre o governo colombiano para que tenha medidas mais efetivas de combate ao narcotráfico. Então isso também vai ser um desafio para o Iván Duque nesse novo momento, vai trazer também uma atenção maior ao tema da segurança para a região, para a América do Sul, e o Brasil precisa estar atento a essas novas questões e a Colômbia também, é claro, privilegiando um diálogo e uma cooperação para o combate aos crimes transnacionais sem que seja necessário ter um retorno à guerra às drogas.